E aí, pessoal? Bem, chegamos no que eu acredito será o último vídeo. Já falamos bem, já falamos mal aí, mas vamos continuar aí esse papo. Como vocês sabem, eu estou morando atualmente aí em Guaratuba, Paraná, Brasil, América do Sul, mundo. E eu contei para vocês o que aconteceu quando fui ali na chamada Casa da Cultura, né? Que seria a casa do artista. E a resposta política que eu tive lá, que até dei muita risada quanto a isso, né? Então, normalmente, poucos artistas, porque tem os que conseguem realmente fazer uma arte de qualidade serem aceitos, né? E que esse não é o objetivo. Eu até falei aí a respeito de um cabeleireiro que estava fazendo tudo para ser aceito e que não queria aprender de verdade, né? Então, quando a pessoa fala que é autodidata, ou quando. Imagine o seguinte: se você pesquisar, você vai ver que, em termos, por exemplo, do figurativismo, vamos supor aí um retrato que mais condizente com a realidade mesmo, né, da pessoa. Isso só foi feito não faz muito tempo, em relação à história da própria humanidade, né? Então, se você pegar alguém que não tenha visto uma arte, que não tenha, pega lá uma pessoa e faz ela se criar desde pequena lá num mato e nunca mais viu, ela não vai chegar num ponto onde ela vai fazer algo, uma arte como nós conhecemos hoje. Isso levou muito tempo para. Então, você diz que não aprendeu com ninguém. Vai ter que ter no mínimo visto uma arte para ver o que é a arte, vai ter que olhar lá, você aprendeu daquela maneira. Você, enfim, esse conhecimento tem que vir de algum lugar. Você diz, mas eu experimentei, eu coloquei uma coisa ali e de repente eu vi, nossa, dá para fazer assim. Pode até acontecer isso, mas você acabou de redescobrir alguma coisa que já existe. Não era muito mais fácil já ter aprendido para depois ter desenvolvido alguma coisa? Por exemplo, eu trabalho também, se vocês virem aí o meu YouTube, não só esse canal, Evandro Luz, como o meu canal antigo, Exímio 18, com X e o 18 em algarismos. Também tem muita coisa no canal da minha amiga que já faleceu, Ivana Ribas. Nesse mesmo canal aqui, em alguns vídeos, no próprio título, já tenho lá o acesso para você entrar nesses canais, mas não vem ao caso. Eu tenho lá alguma coisa feita com caneta Bic. E eu até desenvolvi alguma coisa diferente que eu vejo que o pessoal não desenvolveu para fazer com caneta Bic. Né? E também outras canetas esferográficas, mas eu tenho uma preferência por essa marca, a marca Bic. Dá para se expressar com vários tipos de materiais, inclusive materiais que você mesmo invente. Os primeiros pintores, eles criavam seu próprio pigmento, os mediums, né? No caso, seus olhos, tem algumas coisas que você tem que respeitar. Não, eu vou fazer tudo diferente. Você vai, eu vou pegar tintas a óleo e eu mesmo vou inventar um jeito de pintar. Se você pintar, por exemplo, eu vou pintar com a tinta normal, depois vou começar a dissolver ela só com um solvente e tal, ou vou misturar óleo no início e depois não, vai rachar. Pode ser que vai rachar. Então tem que aprender a técnica primeiro. Tem coisas que você vai descobrir que são muito fáceis. Em vez de ficar a vida inteira se batendo ali, em questão de poucos meses você vai aprender. Isso daí já vai poder desenvolver daí essa arte. E fazer uma arte boa. Porque, como eu falei, você não precisa fazer figurativo, você não precisa fazer retrato, você não precisa fazer realismo, hiperrealismo, você não precisa fazer para dizer que você faz uma arte boa. Mas a tua arte tem que expressar alguma coisa. Ela tem que ter a ver alguma coisa ali. Por exemplo, eu gosto muito dessa brincadeira. Vou mostrar para vocês aqui. Isso aqui é um retrato da minha mãe. Fiz ele em pastel seco, tá? Aí, à primeira vista, é um retrato normal, tá? Não tem nada de grandioso, bem solto, né? Você vê que essa paisagem ali atrás, ela é feita com técnica bem solta. Se chegar de perto, você vê que são pequenas manchas. Pode dizer, nossa, olhando de perto parece até alguma coisa abstrata, né? Tal, não, mas você vê que ou expressionista, impressionista. Mas daí você se olhar com um pouquinho mais de atenção, até fiz uma brincadeira com o pessoal, tem algumas coisas. Por exemplo, aqui, tem uma figura que você vê que tem até asas, tal, alguma coisa aqui, entendeu? Fazendo ali um shut up, um cálice.
isso tem um porquê dela estar ali, tem um significado, eu não vou ficar explicando agora. Tem uma outra figura aqui, ó. Não parece uma fadinha? E tem algumas coisas aqui que eu não vou contar, mas que estão implícitas, né? Uma mensagem subliminares aqui no meio disso tudo, tá? E tem alguma coisa bem detalhada, como você está vendo aqui, cabelos e tal, mas tem algumas coisas que não. Então, tem detalhes aí de porosidade e tal, e tem algumas coisas que não. E, no entanto, quando você observa de longe, eu gostei bastante desse retrato, né? Observa aqui detalhes ali, né, de pequenas rugas, tal. Essa iluminação quente, reflexo, né? Acho interessante isso. Mas, enfim, tem um vídeo também a respeito disso aqui, tá tudo no, como eu falei aí, no YouTube da vida, tá? A utilização de material, como eu falei, tem poucas técnicas que eu não gosto. Como, por exemplo, aquarela, eu não gosto. Acho lindo, vejo muitos vídeos aí no YouTube e tal, de pessoas que trabalham muito bem com aquarela, fico muito admirado com isso, em vários níveis, mas eu não gosto e nem tento mais. Guache eu não uso mais. Tem desenhistas profissionais que gostam do guache, eu não gosto. Então, e não sou obrigado a gostar, então tem artistas que trabalham com um único meio. Por exemplo, tem artistas que trabalham só com lápis em preto e branco e desenham muito bem. Alguns gostam do colorido, alguns não. Eu gosto dessa coisa da cor, de trabalhar com cor, né? Você vê aqui essa textura das bolinhas metálicas. E aqui tem uma brincadeira também. Elas são impossíveis, tá? Por quê? Eu não vou contar. E quem é desenhista vai mais ou menos entender o que eu estou falando. Então, essas brincadeiras que eu faço com a cor, com as coisas de maneira geral, né? Eu gosto tanto das cores que eu sou cubista, né? Inclusive no meu canal também tem vários tutoriais a respeito de cubo mágico e tal, mas não vem ao caso agora. Estávamos falando a respeito dessa coisa da arte, né? E como às vezes você não precisa ter dinheiro para isso. Uns tempos atrás aí meu pai vendeu a antiga casa dele lá e me deu 2.000 para eu fazer o que quiser. Eu gastei tudo em material de arte. Foi onde eu adquiri aí o pastel seco, adquiri os lápis profissionais, policromos, uns Prismacolor. Teve um amigo que me presenteou com bastante material também. Assim que eu postei que tinha ganho alguns materiais, ele me deu mais alguns também. Pediu para não falar o nome, beleza, não vou falar. Gostaria de falar, mas pediu para não falar. Isso aqui, por exemplo, são pincéis de maquiagem, tá? Eu utilizo eles para pintar. Poderia ter comprado pincéis de arte, né? Mas eu já os tinha. Então preferi continuar usando. Na época que eu, como eu falei já no outro vídeo, né? Eu cheguei a morar nas ruas, né? Então eu trabalhava com material reciclável. Enchia o carrinho de material reciclável, vendia, né? Para poder comer no fim do dia. E eu achei isso aqui tudo no lixo, tá? Quase tudo aqui. Alguma coisa até foi comprada, mas quase tudo isso aqui foi achado no lixo. Então um jogo completo até. E estava muito bom, tá? E eu gosto também dos pincéis de maquiagem, são pincéis macios, de maneira geral e tal. Não gosto tanto de trabalhar com o óleo. Minha preferência é o pastel seco, é a técnica que me dá mais prazer. Gosto muito do lápis de cor também e tal, mas se você me perguntar a minha técnica preferida, será o pastel seco, tá? Ou soft pastel, como prefiro chamar. Eu aprendi há muito tempo, como eu falei, desde pequeno, mas depois fui fazendo outros cursos. Teve curso que a prefeitura da minha cidade, eu morava em Palmas, né, nasci lá, acabou promovendo de 2 dias, né, mas eu pegava o professor lá e sugava o que podia de conhecimento. Hoje em dia está muito mais fácil, eu comparo às vezes, vejo muita coisa no YouTube, sempre podemos aprender alguma coisa. Não que eu acho que tenha muita coisa para aprender, mas eu procuro ver, porque vai que ali tem alguma coisa diferente, né? Mas o que eu vejo bastante é o seguinte, porque nós gostamos de ver arte, né? O que eu vejo às vezes é assim, a pessoa dando lá dicas furadas, como eu já dei exemplos aqui, né? E como se aquilo fosse a grande verdade do mundo e nada mais pudesse ser feito fora aquilo. Então, se você está começando agora, fuja disso. Se você vai ver arte, a gente falou até no outro vídeo, que você, igual uma música, você pode gostar ou não, mas com a arte vai um pouco além. Às vezes você chega na frente, por quê? Porque ela tem várias dimensões. Tempo e espaço, por exemplo. Como assim? Espaço. Você vai ter que
ficar na frente de um quadro, vamos supor, durante tem uma distância. Não adianta você chegar e colar o olho, e não adianta também você se afastar 1 quilômetro. Tem ali, costuma-se dizer que é 1,5 passo tal. E alguns artistas, principalmente os mais atuais, eles pedem que o espectador fique uma certa distância. Alguns pedem que cole mesmo no quadro, pedem uma certa iluminação. Tipo, às vezes uma iluminação ruim acaba com a obra. Você nota que principalmente tintas a óleo e tal, elas emitem muito brilho, o verniz emite brilho. Até por isso que eu gosto do pastel, ele não emite brilho, né? E também tem outros detalhes. O tempo. Não adianta eu simplesmente vou mostrar esse desenho aqui, eu chegar e fazer assim, ó. Pronto, você viu? Não. E também eu não preciso ficar 3 horas aqui, né, para você observar tudo. Então, tem um tempo que você vai ter que ficar observando esse desenho. Você vê que interessante? Fora isso, há outras dimensões ainda, mas não vou entrar nesse fato. Tudo que pode ser medido pode ser dimensionado. Tá? Isso são certos conceitos, inclusive, bem interessantes sobre cor. Eu dei até. Tem no meu canal. Não lembro bem se é nesse novo, se é no, acho que é nesse novo mesmo, agora, Evandro Luz. Mas enfim, se dá lá uma olhada. É no Evandro Luz, sim. Eu ensino lá como fazer, por exemplo, tons de pele usando só 3 cores. E eu também ensino como você fazer complementação de cores sem ter que usar o círculo cromático, através de um cálculo. Mas eu também explico que isso não é tudo. Por exemplo, além de você ter aí, por exemplo, a complementação, aí você vai a teoria das cores, pode ser por adição, por subtração, mas tem mais coisas. Por exemplo, essa cor, por exemplo, aqui da blusa, dependendo do tom de vermelho que você tenha na tua paleta, você não vai poder produzir, tá? Esse tom aqui, ó, tá vendo? Dessa plantinha aqui, ó, talvez você não consiga produzir, tá? Então, você vai ter que entender como funciona. Por que na impressão as primárias são outras? Por que na emissão de luz são outras? Porque você entende lá a teoria das cores, né? Inclusive, tem certas teorias que são meio que empíricas. Eu sugiro que leia Goethe. Goethe fez. Porque começou tudo lá. Não diria que começou lá, né? A gente falou bastante mal aí do Da Vinci, mas ele formulou a primeira teoria de cores dele errada. Eu tava falando mal dele, mas vamos continuar. Mas foi muito bom, isso deu um início, né? Aí Newton também fez uma teoria de cores, alguma coisa ali ainda faltava, veio Goethe. Claro, teve outros ali pelo meio, mas vamos falar assim, os mais importantes, né? Goethe fez uma teoria de cores que eu acho maravilhoso. Tem que ser lido. Não falou tudo e teve coisas que sobrou ali naquele livro. Mas leia porque é muito interessante. Se você trabalha com cores, ou se mesmo você quer entender a arte, ou ainda por curiosidade, porque no mundo, né, qualquer conhecimento é interessante. Às vezes você dispensa um certo conhecimento, como a maioria das pessoas faz, eles não gostam de ler, e ficam na mesmice. Então, vou dar um exemplo para você que acontece muito comigo. Eu sou muito leigo em termos de música. Eu procuro pesquisar bastante, ler alguma coisa, ver matérias no YouTube a respeito de música, mas como eu não treinei música, ainda fica muito vago. Eu não consigo entender música. E escuto algumas músicas instrumentais, algumas músicas clássicas e tal, mas ainda não consigo ter esse gosto pela música, né? Por quê? Porque eu não entendo. Então é como uma pintura abstrata, por exemplo. Então eu vou o público, por exemplo, gosta de uma música. Vou dar um exemplo para você. Tem cantores no nosso país que para poder afinar tem que usar lá um programinha e tal. E você vai ver o compositor da música, uns 20 compositores lá, né? Aí você diz, tá, será que isso é arte de verdade? Né? Porque tem tanta gente que gosta, você vai ver, tem gente chorando lá nos shows, né? Claro, às vezes por causa do excesso da cerveja, né? E tal, né? Mas aí você compara, você diz assim, nossa, tem lá aquela cantora de voz de taquara rachada que tem o maior fã-clube do país, e daí o cara que seria um dos maiores músicos lá, aquele maestro que tem aquele problema na mão e tal, ele não, ninguém escuta e tal, né? Tipo assim, há que se fazer. Por exemplo, até apareceu aí naquele programa dominical tal, um maestro chamado André Rieu, ele procura fazer algo popular
usando o clássico, né? É mais ou menos o que eu procuro fazer, técnica clássica para algo popular. Então, esse desenho mesmo aqui, ele tem outras mensagens, pessoal. Eu não vou ficar falando a respeito aqui, porque isso é interessante que você mesmo veja. Mas não só esse, quase todos os meus desenhos, não só mensagens subliminares, como eu coloquei nesse, que foi uma brincadeira, que foi uma volta à infância. Né? No início, quando comecei a pintar, eu fazia muito isso de colocar mensagens subliminares nos quadros e tal, né? Então é meio que uma brincadeira. Mas a mensagem que traz aqui é outra, um pouco diferente, tá? Não tem crítica social aqui, não espere por isso, não é bem essa a ideia, né? Trabalhamos muito com emoção. Então, a ideia de termos algo relativo à emoção, relativo ao que você passa, né? Isso se exprime através da... Mas eu não gosto de... nossa, você morou nas ruas, então agora você vai pintar só moradores de rua, você vai... Não é assim que funciona, pessoal. Como eu falei, eu quero comunicar, eu não quero só mostrar alguma coisa, eu quero comunicar com quem olha. A hora que a pessoa vê aquele desenho ou aquela pintura tal, ele tem que sentir alguma coisa. Durante muito tempo eu procurei fazer algo perturbador, só perturbador. Até mesmo os desenhos que eu fazia, realistas ou hiperrealistas com caneta esferográfica, a ideia era isso, era chocar. Que a pessoa olhasse aquilo e sentisse uma perturbação ali. Então eu sempre usava a composição, sempre usava, enfim, elementos, né, iluminação, alguma coisa que perturbasse profundamente o observador. A minha relação é direta com o observador. Se o observador entende muito de arte, ele vai olhar ali e ele vai começar a pescar certas coisas ali, que ele vai dizer, não, mas tem uma expressão ali, tem algo ali que está transmitindo alguma coisa, tem algo acontecendo ali, tem uma cena ali. Ou não está acontecendo. Talvez pudesse acontecer, mas não está. Por exemplo, esse retrato que eu fiz por último, a óleo, que está no primeiro vídeo, no segundo aí e tal, né? Então você vai ter que ver todos os vídeos. Se ver só esse não vai adiantar, tá? Você vê a minha expressão, você diz, mas que expressão você tem ali? Pensa o seguinte, eu estou tirando uma selfie, então é algo bem contemporâneo, né? Há pouco tempo nós estamos fazendo selfies, né? E eu não tenho como segurar uma emoção enquanto eu tiro uma série de fotos para poder ver. Não tenho como verificar tanto a iluminação e tal, porque eu não tirei com a câmera frontal. Eu tirei sem saber como sairia a foto, né? E também, nossa, mas que expressão há ali ainda, né? Então, tem um segredo aí. Se você observar bem, há um segredo ali, por isso que é tão marcante. Eu falei que isso fecha um ciclo, né? Fecha um ciclo. E a partir de agora eu vou começar a expressar de uma maneira diferente. Os meus desenhos ainda, quem olhar vai ter, ele tem uma espécie de assinatura, não a minha assinatura ali, que é Evandro e tal, né? A assinatura do artista mesmo. Assim que você vê uma obra minha, sempre você já vê, pô, isso aí parece coisa do Evandro, né? E isso vai continuar. Tá? Isso vai continuar. Essas brincadeiras com luz, com cor, coisas meio impossíveis no desenho vão continuar. Nem sempre isso há. Tá? Talvez as fanart diminuam um pouco, ou talvez até se intensifiquem, eu ainda não sei, eu ainda estou, vamos assim, fazendo certos planejamentos para a minha nova fase agora, já que eu me encontrei, né, no meu estilo, na minha maneira de desenhar, de pintar e tal. Então, isso é bastante importante. Bem, pessoal, eu acho que o que tinha que falar já falamos, o que tinha que criticar já criticamos, o que tinha que falar bem já falamos bem. Convido vocês para continuarem aí vendo o meu canal, tal, embora eu não ganhe nada. Por isso que eu não fico naquela, se inscreva, botão de like, tal. Por quê? Porque eu não ganho nada com isso. Se você se inscrever, não se inscrever, se der like, não der like, compartilhar, não compartilhar, para mim não vai dar diferença nenhuma. Quanto mais gente vê ou deixar de ver, não dá diferença nenhuma. Então o meu objetivo é pegar quem tem interesse. Os orientais até dizem uma coisa, o seguinte, fale para quem pergunta. Tanto que as coisas que eu falo aqui são mais relativas a perguntas que já me fizeram e que pode ser respondido de uma forma geral. Por que os orientais falam isso? Porque eles têm uma explicação. Quem já sabe, não precisa saber. E quem não sabe é porque raramente está disposto a aprender.
E a grande verdade é essa, né? Então, valeu, pessoal. Até a próxima. Uma coisa importante também é relativa a tons de pele, né? O pessoal me pergunta muito como fazer tons de pele. Tem tanto jeito. Dá para fazer com secundárias, com primárias, com terciárias. Dá para fazer usando só determinado tipo de secundárias, primárias. Dá para fazer com tanta coisa e chegar no mesmo resultado. Né? Aí eu vejo o pessoal no YouTube, nossa, que lápis usou? É o código tal, é não sei o que. Pessoal, vamos aprender a teoria de cores, vamos estudar. Se você quer aprender alguma coisa, você não adianta só imitar. Você vai ter que estudar aquilo lá, como eu falei, mesmo que não seja de maneira acadêmica. Há uma necessidade de aprender, então coloque essa necessidade em prática, já que existe uma curiosidade, algo do tipo, que isso acabe servindo para alguma coisa, né? Novamente, desculpa aí pelos barulhos que vêm aí de fora e tal, como eu falei, tem animais aqui perto, né? Então você escuta aí vários tipos de latido e porcos e cavalos e tal, então batidas e tal, então como eu falei, não tem estúdio aí, mas valeu, acho que terminou. O vídeo tá feito aí, eu acho que tudo que tinha que ser dito já foi dito, e se eu tiver mais alguma ideia eu lanço com outro vídeo, mas daí vai ser outra intitulação, e essa série eu acredito que terminamos agora. Valeu, até a próxima.